Oi, pessoas! Tudo bem com vocês? Vamos continuar a leitura de a Gênese. A gente estava fazendo a leitura do capítulo 17, onde estava falando sobre... pra gente relembrar um pouco aqui. Sobre as predições do Evangelho, né? Onde a gente parou na página 335. Em minhas palavras não passarão. Pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem tido, quem acompanha ou quem chegou até aqui, tá meio perdido, né? O canal é um canal de leitura e os livros estão todos separados em playlists. Então, caso você tenha interesse em algum livro ou às vezes tenha visto o vídeo e queira ler o livro inteiro, é só procurar a playlist aí no canal que é tudo certo. Então, bora continuar a leitura dessa essa leitura aqui. Vem comigo? Vamos lá. Minhas palavras não passarão. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: Sabes que ouvindo o que acabaste de dizer, os fariseus se escandalizaram? E ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixa-os, são cegos a conduzir cegos. Se um cego guia outro cego, cairão ambos no buraco. Mateus capítulo 15, versículo 12 a 14. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Mateus capítulo 24, versículo 35. As palavras de Jesus não passarão, porque serão verdadeiras em todos os tempos. Será eterno seu código de moral, porque consagra as condições do bem que conduz o homem ao seu destino eterno. Mas terão suas palavras chegado até nós, puras de toda ganga e de falsas interpretações? Arrependeram-lhe o espírito de todas as seitas cristãs? Apreenderam-lhe o espírito todas as seitas cristãs? Nenhuma terá se desviado do verdadeiro sentido em consequência dos preconceitos e da ignorância das leis da natureza? Nenhuma as transformou um instrumento de dominação, para servir às suas ambições e aos seus interesses materiais, em degrau, não para se elevar ao céu, mas para elevar-se na terra? Terão todas adotado como regra de proceder a prática das virtudes, prática da qual se fez Jesus, condição expressa de salvação? Estarão todas isentas de apóstrofes que ele dirigiu aos fariseus de seu tempo? Todas, finalmente, serão assim em teoria como na prática, expressão da pura doutrina? Sendo uma só e única, a verdade não pode achar-se contida em afirmações contrárias, e Jesus não pretendeu imprimir duplo sentido às suas palavras. Se depois as diferentes seitas se contradizem, se umas consideram verdadeira e que outras condenam como heresias, impossível é que todas estejam com a verdade. Se todas houvessem apreendido o sentido do verdadeiro ensino evangélico, todas teriam encontrado o mesmo terreno e não existiriam seitas. O que não passará é o verdadeiro sentido da palavra de Jesus. O que passará é o que os homens construíram sobre o sentido falso que deram a essas mesmas palavras. Tendo por missão transmitir aos homens o pensamento de Deus, somente a sua doutrina em toda a sua pureza pode exprimir esse pensamento. Por isso, foi que ele disse: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A pedra angular. Não leste jamais isso nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram se tornou a principal pedra do ângulo? Foi o que o Senhor fez e os nossos olhos o veem com admiração. Por isso eu vos declaro que o reino de Deus vos será tirado e será dado a um povo que dele tirará frutos. Aquele que se deixar cair sobre essa pedra se despedaçará e a ela esmagará aquela sobre a quem cair. Tendo ouvido Jesus essas palavras, os príncipes dos sacerdotes reconheceram que era deles que o mesmo Jesus falava. Quiseram então apoderar-se dele, mas tiveram medo do povo que o consideravam um profeta. Mateus capítulo 21, versículo 42 a 46. A palavra de Jesus se tornou a pedra angular, isso é, pedra de consolidação do novo edifício da fé, erguido sobre as ruínas do antigo. Deus, os príncipes dos fariseus rejeitado essa pedra. Ela os esmagou do mesmo modo que esmagará os que depois de
os que depois a desconheceram, ou lhe desfiguraram o sentido em prol das suas ambições. Parábola dos vinhateiros homicidas. Havia um pai de família que, tendo plantado uma vinha, a cercou com uma sebe. Não, peraí, que tá errado, gente. É isso mesmo, eu errei. Eu que errei aqui. A cercou com uma sebe e cavando a terra, construiu uma torre. Arrendou-a depois de uns vinhateiros e partiu de um país distante. Ora, estando próximo o tempo dos frutos, enviou ele os seus servos aos vinhateiros para recolher o fruto da sua vinha. Os vinhateiros, apoderando-se dos servos, deram num e mataram outro e a outro apedrejaram. Enviou-lhes outros servos em maior número do que os primeiros e eles o trataram da mesma maneira. Por fim enviou-lhes seu próprio filho, dizendo de si para si: ao meu filho eles terão algum respeito. Mas os vinhateiros, ao verem o filho, disseram entre si: aqui está o herdeiro, vinde, matemo-lo e ficaremos donos da sua herança. Com isso pegaram dele, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando o dono da vinha vier, como tratará esses vinhateiros? Responderam-lhe: fará que pereçam miseravelmente esses malvados e acenderá a vinha dos outros vinhateiros que lhe entreguem os frutos na estação própria. Mateus capítulo 21, 33 a 41. O pai de família é Deus. Toda vez, gente, peraí, que eu apanho demais isso aqui. Aí, vai. O pai de família é Deus. A vinha que ele plantou é a lei que estabeleceu. Os vinhateiros a quem arrendou a vinha são os homens que devem ensinar e praticar a lei. Os servos que enviou são os arrendatários, os profetas que os últimos massacraram. Seu filho, enviado por último, é Jesus, a quem eles igualmente eliminaram. Como tratará o Senhor os seus mandatários, prevaricadores da lei? Tratá-los-á como seus enviados foram por eles tratados, e chamará outros arrendatários que lhe prestem melhores contas de sua propriedade e de o proceder do seu rebanho. Assim aconteceu com os escribas, com os príncipes dos sacerdotes e com os fariseus. Assim será quando ele vier de novo pedir a cada um contas do que fez da sua doutrina. Retirará toda a autoridade ao que dela houver abusado, porquanto ele quer que seu campo seja administrado de acordo com a sua vontade. Ao cabo de 18 séculos, tendo chegado à idade viril, a humanidade está suficientemente madura para compreender que o Cristo apenas explorou, porque então, como ele próprio disse, não o teriam compreendido. Ora, a que resultado chegaram os que durante esse longo período tiveram a seu cargo a educação religiosa da mesma humanidade? Ao de dever em indiferença sucedeu à fé que a incredulidade se alçou em doutrina. Em nenhuma outra época, com efeito, o ceticismo e o espírito de negação estiveram mais espalhados em todas as classes da sociedade. Mas se algumas das palavras do Cristo se apresentam encobertas pelo véu da alegoria, pelo que concerne à regra do proceder, às relações do homem para homem, os princípios morais a que ele expressamente condicionou à salvação, seus ensinos são claros, explícitos e sem ambiguidade. Que fizeram suas máximas de caridade, de amor e de tolerância das recomendações que fez a seus apóstolos para que convertessem os homens pela brandura e pela persuasão, da simplicidade, da humildade, do desinteresse e de todas as virtudes que ele exemplificou. Em seu nome, os homens se anatematizaram mutuamente e reciprocamente. Se amaldiçoaram, estrangularam-se em nome daquele que disse: todos os homens são irmãos. Do Deus infinitamente justo, bom e misericordioso que ele revelou, fizeram um Deus cioso, cruel, vingativo e parcial. Aquele Deus de paz e de verdade sacrificaram nas fogueiras pelas torturas e perseguições muito maior número de vítimas do que as que em todos os tempos os pagãos sacrificaram aos seus falsos deuses. Venderam-se orações e as graças do céu em nome daquele que expulsou do templo os vendedores, que disse a seus discípulos: dai de graça o que de graça recebestes. Quem diria o Cristo, se viesse hoje entre nós? Se visse que se dizem seus representantes a ambicionar as honras, as riquezas, o poder e o fausto dos príncipes do mundo, ao passo que ele, mais rei que todos os reis da terra, fez a sua entrada em Jerusalém montado num jumento.
Não teria o direito de dizer-lhes: que fizestes dos meus ensinos, vós que incensais o bezerro de ouro, que dais a maior parte das vossas preces aos ricos, reservando uma parte insignificante aos pobres, sem embargo de haver eu dito: os primeiros serão os últimos serão os primeiros nos reinos dos céus? Mas se ele não está carnalmente entre nós, está em espírito, e como o Senhor da parábola virá pedir contas aos seus vinhateiros no produto da sua vinha, quando chegar o tempo da colheita, um só rebanho e um só pastor. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse aprisco, e é preciso também que eu as conduza. Elas escutarão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. João capítulo 10, versículo 16. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão por uma crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo em vista que as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam em seus adeptos, a obstinação que manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará a seu proveito, e nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que se respeita às suas crenças. Que atual essa parte. Que atual esta parte. Que legal. Vou reler essa parte aqui, tá? Não tô repetindo por... Eu mesmo achei bem coerente reler. Tem hora que os meus amigos aqui fazem eu ler alguma coisa que precisa ser bem lembrada, mas essa eu vou reler. Por essas palavras, Jesus claramente anuncia que os homens um dia se unirão em crença única. Mas como poderá efetuar-se essa união? Difícil parecerá isso, tendo-se em vista as diferenças que existem entre as religiões, o antagonismo que elas alimentam entre seus adeptos e a obstinação que se manifestam em se acreditarem na posse exclusiva da verdade. Todas querem a unidade, mas cada uma se lisonjeia de que essa unidade se fará em seu proveito. Nenhuma admite a possibilidade de fazer qualquer concessão no que respeita às suas crenças. É o famoso quem cala consente, né? Ixi, gostei. Entretanto, a unidade se fará em religião, como já tende a fazer-se socialmente, politicamente, comercialmente, pela queda das barreiras que separam os povos, pela assimilação dos costumes, dos usos e da linguagem. Vou fazer um adendo aqui, porque uma das maiores intenções desse canal é justamente levar literatura, seja espiritual, seja não espiritual, seja do estudo, né, ou de outras literaturas, qualquer coisa, porque aqui está sendo lido de tudo. Para que as pessoas pensem por si. Gente, todas as religiões têm algo a nos ensinar. Todas as religiões vêm de uma cultura diferente, todas elas têm algo a nos ensinar, têm algo a nos passar. E a intenção desse canal é justamente essa, quebrar esses muros. Né? Principalmente, né? Que a intenção realmente é ser uma biblioteca que deixe aí, porque eu acredito que a gente precisa muito de ler. Muito mesmo. E se tem quem prefere escutar alguém lendo, bora voltar aqui no foco. Então bora lá. Os povos do mundo inteiro já confraternizaram como os da províncias de um mesmo império. Presente-se nessa unidade e todos a desejam. Ela se fará pelas forças das coisas, porque há de se tornar-se uma necessidade para que se estreitem os laços da fraternidade entre as nações. Far-se-á pelo desenvolvimento da razão humana, que se... Ixi, tô brincando. Que se tornará apta a compreender a puerilidade de todas as dissidências. Eu acredito, nós já passamos um bom tempo, tá quase lá. Pelo progresso das ciências. A demonstrar cada dia mais os erros materiais sobre os quais as dissidências assentam e a destacar pouco a pouco das suas fiadas as pedras estragadas. Demolindo nas religiões, que é a obra dos homens, fruto da sua ignorância das leis da natureza, a ciência não poderá destruir, malgrado a opinião de alguns, que é a obra de Deus e a eterna verdade. Afastando os acessórios, ela preparava as vias para a unidade. A fim de chegarem a esta, as religiões terão que encontrar num terreno neutro, se bem que comum a todas. Para isso, todas terão que fazer as concessões e sacrifícios mais ou menos importantes, conformemente à multiplicidade dos seus dogmas particulares. Mas, em virtude do processo da imutabilidade que todas professam,
A iniciativa das concessões não poderá partir do campo oficial, em lugar de tomarem no alto ponto de partida, tomá-lo-ão embaixo por iniciativa individual. Desde algum tempo, um movimento se vem operando da descentralização, tendente a adquirir irresistível força. O princípio da imutabilidade que as religiões hão sempre considerado uma égide conservadora, tornar-se-á elemento de destruição, dado que, imobilizando-se ao passo que a sociedade caminha para frente, os cultos serão ultrapassados e depois absorvidos pela corrente das ideias de progressão. A imobilidade, em vez de ser uma força, torna-se uma causa de fraqueza e de ruína para quem não acompanha o movimento geral. Ela quebra a unidade porque os que querem avançar se separam dos que obstinam em permanecer parados. No estado atual da opinião e dos conhecimentos, a religião que terá de congregar um dia todos os homens sob o mesmo estandarte... Peraí. Será que melhor satisfaça a razão e as legítimas aspirações do coração e do espírito. Que não seja nenhum ponto desmentida pela ciência positiva, que em vez de se mobilizar acompanhe a humanidade em sua marcha progressiva, sem nunca deixar que a ultrapassem, que não for nem exclusivista e nem intolerante, que for a emancipadora da inteligência como admitir-se não a fé racional. Aquele cujo código de moral seja o mais puro, o mais lógico, o mais de harmonia com as necessidades sociais, o mais apropriado, enfim, afundar na terra o reinado do bem, pela prática da caridade e da fraternidade universais. O que alimenta o antagonismo entre as religiões é a ideia, generalizada por todas elas, de que cada uma tem o seu Deus particular e a pretensão de que este é o único verdadeiro e o mais poderoso em luta constante com os deuses dos outros cultos e o culpado em lhes combater a influência. Quando elas se houverem convencido de que só existe um Deus no universo e que, em definitiva, ele é o mesmo que elas adoram sob os nomes de Jeová, Alá, ou Deus, Oxalá, quando Deus se puserem de todos sobre os atributos essenciais da divindade, compreenderão que, sendo um único o ser, uma única que tem que ser a vontade suprema, estender-se-ão mãos umas às outras, como os servidores de um mesmo mestre e os filhos de um mesmo pai, e assim grande passo terão dado para a unidade. Advento de Elias. Então seus discípulos lhe perguntaram: por que, pois, dizem os escribas, ser preciso que antes venha Elias? Jesus lhe respondeu: é certo que Elias tem que vir e restabelecerá todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram. Antes o trataram como lhes aprouve. É assim que farão morrer o Filho do Homem. Então seus discípulos compreenderam que era de João Batista que ele lhes falara. Mateus, capítulo 17, versículo 10 a 13. Elias voltara na pessoa de João Batista. Seu novo advento é anunciado de modo explícito. Ora, como ele não pôde voltar senão tomando um novo corpo, aí temos a consagração formal do princípio da pluralidade das existências. Anunciação do Consolador. Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê, vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará que vos lembreis de tudo que vos tenho dito. João capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. Entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Porém, me vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo de que no que respeita ao pecado, à injustiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque vou para o meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe desse mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas provindouras. Ele me glorificará, porque me receberá do que está em mim e vou-lo anunciará.
João, capítulo 16, versículos 7 a 14. Essa predição, não há de contestar, é uma das mais importantes do ponto de vista religioso, porquanto comprova, sem a possibilidade do menor equívoco, que Jesus não disse tudo o que tinha que dizer, pela razão de que não o teriam compreendido nem mesmo seus apóstolos, visto que a eles é que o mestre se dirigia. Se lhes houvesse dado instruções secretas, os evangelhos fariam referência a tais instruções. Ora, desde que ele não disse tudo a seus apóstolos, os sucessores destes não terão podido saber mais do que eles, com relação ao que foi dito. Ter-se-ão possivelmente enganado quanto ao sentido das palavras do Senhor ou dado interpretação falsa aos seus pensamentos, muitas vezes velados sobre a forma parabólica. As religiões que se fundaram no Evangelho não podem, pois, dizer-se possuidoras de toda a verdade, porquanto ele, Jesus, reservou para si a contemplação ulterior de seus ensinamentos. O princípio da imutabilidade em que elas se firmam constitui um desmentido às próprias palavras do Cristo. Sob o nome de Consolador e de Espírito da Verdade, Jesus anunciou a vinda daquele que havia de ensinar todas as coisas e de lembrar do que ele dissera. Logo, não estava completo seu ensino. E, ao demais, prevê não só que ficaria esquecido... Perdão, gente, de novo, peraí. Que a hora que eu clico para dar zoom, eu mudo a página, mas aí eu volto. Que só ficaria esquecido, como também seria desvirtuado, o que por ele fora dito, visto que o Espírito de verdade viria tudo lembrar, e de combinação com Elias restabelecer todas as coisas, isto é, pô-las de acordo com o verdadeiro pensamento dos seus ensinos. Quando terá de vir esse novo revelador? É evidente que se na época em que Jesus falava, os homens não se achavam em estado de compreender as coisas que lhe restavam a dizer, não seria em alguns anos apenas que poderiam adquirir as luzes necessárias a entendê-las. Para a inteligência de certas partes do Evangelho, excluídos os preceitos morais, faziam-se mister conhecimentos que só o progresso das ciências facultaria e que tinham de ser obra do tempo e de muitas gerações. Se, portanto, o novo Messias tivesse vindo um pouco tempo depois do Cristo, houvera encontrado o terreno ainda nas mesmas condições, e não teria feito mais do que o mesmo Cristo. Ora, desde aquela época até os nossos dias, nenhuma grande revelação se produziu que haja completado o Evangelho e alucinado suas partes obscuras, indício seguro de que o enviado ainda não aparecera. Qual deverá ser esse enviado? Dizendo, pedirei ao meu Pai e ele vos enviará outro Consolador, Jesus claramente indica que esse Consolador não seria ele, pois do contrário dissera, voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Não só tal não disse, como acrescentou, a fim de que fique eternamente convosco, e ele estará em vós. Essa proposição não poderia referir-se à individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem, com referência a uma doutrina, ao qual, com efeito, quando tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito da Verdade. O Espiritismo realiza, como ficou demonstrado, todas as condições do Consolador que Jesus prometeu. Não é uma doutrina individual e nem de concepção humana. Ninguém pode se dizer seu Criador. É fruto do ensino coletivo dos Espíritos, ensino que preside ao seu Espírito de verdade. Nada suprime do Evangelho, antes o completa e o elucida, com o auxílio das novas leis que revela, conjugadas essas leis ao que a ciência já descobrira, se faz compreenda o que era inteligível e se admita a possibilidade daquilo que a incredulidade considerava inadmissível. Teve percussores, profetas que lhe pressentiram a vinda. Pela sua força moralizadora, ele prepara o reinado do bem da terra. A doutrina de Moisés, incompleta, ficou circunscrita ao povo judeu. A de Jesus, mais completa, se espalhou por toda a terra, mediante ao cristianismo, mas não converteu a todos. O espiritismo, ainda mais completo, com raiz em todas as crenças, converterá a humanidade. Dizendo aos seus apóstolos, outro virá mais tarde, que vos ensinará o que agora não posso ensinar.
Proclamava Jesus a necessidade da reencarnação. Como poderiam aqueles homens aproveitar do ensino mais completo que ulteriormente seria ministrado? Como estariam aptos a compreendê-lo se não tivessem de viver novamente? Jesus houvera proferido uma coisa inconsequente se, de acordo com a doutrina vulgar, os homens futuros houvessem de ser novos, almas saídas do nada por ocasião do nascimento. Admita-se, ao contrário, que os apóstolos e os homens do tempo deles tenham vivido depois, que ainda hoje revivem, e plenamente justificada estará a promessa de Jesus. Tendo-se desenvolvido ao contato do progresso social, a inteligência deles pode, presentemente, comportar o que não podia. Sem a reencarnação, a promessa de Jesus foi ilusória. Se disserem que essa promessa se cumpriu no dia de Pentecostes por meio da descida do Espírito Santo, poder-se-á responder que o desenvolveu neles aptidões mediúnicas destinadas a facilitar-lhes a missão, porém que nada lhes ensinou além daquilo que Jesus já ensinara, porquanto no que deixaram nenhum vestígio se encontra de um ensinamento especial. O Espírito Santo, pois, não realizou o que Jesus anunciara relativamente ao Consolador. A não ser assim, os apóstolos teriam elucidado que no Evangelho permaneceu obscuro até o dia de hoje, cuja interpretação contraditória deu origem a inúmeras seitas Peraí só um minutinho. Toda vez, era que passa, nossa, que cego. Que dividiram o cristianismo desde os primeiros séculos. Segundo advento do Cristo. Disse então Jesus aos seus discípulos: se algum quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porquanto aquele que quiser salvar a vida perderá, e aquele que perder a vida por amor de mim encontrará de novo. De que serviria a um homem ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Ou por que preço poderá o homem comprar a sua alma depois de a ter perdido? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então dará a cada um segundo as suas obras. Digo-vos em verdade que alguns daqueles que aqui se encontram não sofrerão a morte sem que tenham visto vir o Filho do Homem no seu reino. Mateus capítulo 16, versículo 24 a 28. E então, levantando-se do meio da assembleia, o sumo sacerdote interrogou a Jesus dessa forma: não respondes ao que depõe contra ti? Mas Jesus se conservava em silêncio e não respondeu. Interrogou-o de novo o sumo sacerdote: és o Cristo, o Filho de Deus para sempre bendito? Jesus lhe respondeu: eu sou, e vereis um dia o Filho do Homem assentado à direita da majestade de Deus e vindo sobre as nuvens do céu. Logo, o sumo sacerdote, rasgando as vestes, lhe diz: que necessidade temos de mais testemunhos? Jesus anuncia no seu segundo advento, mas não diz que voltará à terra com um corpo carnal, e nem que personificará o Consolador. Apresenta-se como tendo de vir em espírito na glória de seu Pai para julgar o mérito e o demérito e dar cada um segundo as suas obras, quando os tempos forem chegados. Essas palavras, alguns há dos que aqui estão, que não sofrerão a morte sem terem visto vir o Filho do Homem no seu reinado. Parecem encerrar uma contradição, pois é incontestável que ele não veio em vida de nenhum daqueles que estavam presentes. Jesus, entretanto, não podia enganar-se numa previsão daquela natureza, e sobretudo com relação a uma coisa contemporânea que lhe dizia pessoalmente a respeito. Há, primeiro, que indagar suas palavras foram sempre reproduzidas fielmente. É de duvidar-se desde que se considere que ele nada escreveu, que elas só foram registradas depois de sua morte, e que o mesmo discurso de cada evangelista o exagerou em termos diferentes, o que constitui para prova evidente de que as expressões de que eles se serviram não são textualmente as de que se serviu Jesus. Além disso, é provável que o sentido tenha sofrido alterações ao passar pelas traduções sucessivas.
Por outro lado, é indubitável que, se Jesus houvesse dito tudo o que pudera dizer, ele teria expressado sobre todas as coisas de modo claro e preciso, sem dar lugar a qualquer equívoco, conforme o que fez em relação aos princípios de moral, ao passo que foi obrigado a velar o seu pensamento acerca dos assuntos que não julgou conveniente aprofundar. Persuadidos de que a geração de que faziam parte testemunharia o que ele anunciava, os discípulos foram levados a interpretar o pensamento de Jesus de acordo com aquela ideia. Assim, é que redigiram o ponto de vista do presente que o mestre dissera. O que o mestre dissera, fazendo de maneira mais absoluta do que ele próprio o teria feito. Seja como for, o fato é que as coisas não se passaram como eles o propuseram. A grande e importante lei da reencarnação foi um dos pontos capitais que Jesus não pôde desenvolver, porque os homens do seu tempo não se achavam suficientemente preparados para ideias dessa ordem e para suas consequências. Contudo, assentou o princípio da referida lei, como fez relativamente a tudo mais. Estudada e posta em evidência nos dias atuais pelo Espiritismo, a lei da reencarnação constitui a chave para o entendimento de muitas passagens do Evangelho, que sem ela parecem verdadeiros contrassensos. É por meio dessa lei que se encontra a explicação racional das palavras acima, admitida que sejam como textuais. Uma vez que elas não podem ser aplicadas às pessoas dos apóstolos, é evidente que se referem ao futuro reinado do Cristo, isso é, ao tempo que ainda sua doutrina, mais bem compreendida for lei universal. Dizendo que alguns dos ali presentes na ocasião veriam seu advento, ele forçosamente se referia aos que estão vivos de novo nessa época. Os judeus, porém, imaginavam que lhes seria dado ver tudo o que Jesus anunciava e tomavam ao pé da letra suas frases alegóricas. Aliás, algumas das suas predições se realizaram no devido tempo, tais como a ruína de Jerusalém, as desgraças que lhe se seguiram e a dispersão dos judeus. Sua visão, porém, se projetava muito mais longe, de sorte que, quando falava presente, sempre aludia ao futuro. Sinais precursores. Também ouvireis falar de guerra e de rumores de guerra. Tratai de não vos perturbardes, porquanto é preciso que essas coisas se deem, mas ainda não será o fim, pois ver-se-á o povo levantar contra o povo e reino contra reino. Haverá pestes, fomes e tremores de terra em diversos lugares, e todas essas coisas serão apenas o começo das dores. Mateus capítulo 24, 6-8. Então o irmão entregará o irmão para ser morto. Os filhos se levantarão contra seus pais e suas mães os farão morrer. Sereis odiados de toda a gente por causa do seu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13, 12 e 13. Quando virdes que a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel está no lugar santo, que aquele que lê entenda bem o que lê, fujam então para montanhas os que estiverem na Judéia, não desça aquele que estiver no telhado para levar de sua casa qualquer coisa, e não volte para apanhar suas roupas aquele que estiver no campo. Mas ai das mulheres que estiverem grávidas ou amamentando nesses dias, pedi a Deus a vossa fuga não se dê durante o inverno, nem em dia de sábado, porquanto a aflição desse tempo será tão grande, como ainda não houve igual, desde o começo do mundo até o presente, e como nunca mais haverá. E se esses dias não fossem abreviados, nenhum homem se salvaria, mas esses dias serão abreviados em favor dos eleitos. Logo, depois desses dias de aflição, o sol obscurecerá e a lua deixará de ser a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. Então o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu, e todos os povos da terra estarão em prantos e em gemidos, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com grande majestade. Ele enviará seus anjos, que farão ouvir a voz retumbante das suas trombetas, e que reunirão seus eleitos dos quatro cantos do mundo, de uma extremidade à outra do céu.
Aprendei uma comparação tirada da figueira. Quando seus ramos já estão tenros e dão folhas, sabeis que está próximo o estio. Do mesmo modo que quando virdes todas essas coisas, sabei que vem o próximo Filho do Homem, e que ele se acha como que à porta. Digo-vos em verdade que essa raça não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. E acontecerá o advento do Filho do Homem, que aconteceu ao tempo de Noé, pois, como nos últimos tempos, antes do dilúvio, os homens comiam e bebiam, se casavam e casavam seus filhos até o dia em que Noé entrou na arca. E assim como eles não conheceram o momento do dilúvio, senão quando esse sobreveio e arrebatou toda a gente, assim também será o advento do Filho do Homem. Quando a este dia e a essa hora, ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu e nem o Filho, mas somente o Pai. Em verdade eu vos digo, chorareis e gemereis, e o mundo se rejubilará. Estareis em tristeza, mas a nossa tristeza se mudará em alegria. Uma mulher, quando dá à luz, está em dor, porque é vinda a sua hora. Mas depois que ela dá à luz a um filho, não mais se lembra de todos os males que sofreu pela alegria que experimenta de ver posto no mundo um homem. É assim que agora estáis em tristeza, mas eu vos verei de novo, e o vosso coração rejubilará, e ninguém vos arrebatará a vossa alegria. Levantar-se-ão muitos falsos profetas que seduzirão a muitas pessoas, e porque abundará a iniquidade, a caridade de muitos esfriará. Mas aquele que se perseverar até o fim será salvo, e esse evangelho do reino será pregado em toda a terra, mas para servir de testemunha a todas as nações. E então é que o fim chegará. É evidentemente alegórico este quadro do fim dos tempos, como a maioria dos que Jesus compunha. Pelo seu vigor, as imagens que ele encerra são as de natureza a impressionar inteligências ainda rudes. Para tocar fortemente aquelas imaginações pouco sutis, eram necessárias pinturas vigorosas de cores bem acentuadas. Ele se dirigia principalmente ao povo, aos homens menos esclarecidos, incapazes de compreender abstrações metafísicas e de apanhar delicadeza das formas, a fim de atingir o coração. Fazia-se-lhe mister falar aos olhos, com o auxílio de sinais materiais, e aos ouvidos por meio de força da linguagem. Como consequência natural daquela disposição de espírito, a suprema potestade, segundo a crença de então, não era possível manifestar-se a não ser por meio de fatos extraordinários, sobrenaturais. Quanto mais impossíveis fossem esses fatos, tanto mais facilmente aceita era a probabilidade deles. O Filho do Homem, a vir sobre as nuvens, com grande majestade, cercado de seus anjos e ao som de trombetas, lhe parecia muito maior em potência do que a simples vinda de uma entidade investida apenas de poder moral. Por isso mesmo os judeus, que esperavam o Messias, um rei terreno mais poderoso do que todos os outros reis, destinados a colocar-lhes a nação à frente de todas as demais e a reerguer o trono de Davi e de Salomão, não quiseram reconhecê-lo no humilde filho de um carpinteiro sem autoridade material. No entanto, aquele pobre proletário da Judéia se tornou o maior entre os grandes. Conquistou para sua soberania o maior número de reinos que os mais poderosos potentados, exclusivamente com a sua palavra e o concurso de alguns miseráveis pescadores. Revolucionou o mundo, e a ele é que os judeus virão de dever a sua reabilitação. Disse, pois, uma verdade quando, respondendo a essa pergunta de Pilatos: És rei? Respondeu: Tu o dizes. É de notar-se que entre os antigos, os tremores da terra, o obscurecimento do sol, eram acessórios forçados de todos os acontecimentos e de todos os presságios sinistros. Com eles deparamos, por ocasião da morte de Jesus, da de César e um sem número de outras circunstâncias da história do paganismo. Se tais fenômenos houvessem produzido tão amiudadas vezes quantas são relatados, fora de ter-se por impossível que os homens não houvessem guardado deles lembrança pela tradição. Aqui acrescenta-se que a queda de estrelas do céu, como que a mostrar às gerações futuras mais esclarecidas que não há nisso senão uma ficção, pois que agora se sabe que as estrelas não podem cair.
Entretanto, sob essas alegorias, grandes verdades se ocultam. Há, primeiramente, a predição das calamidades de todo o gênero que assolarão e dizimarão a humanidade. Calamidades decorrentes de luta suprema entre o bem e o mal, entre a fé e a incredulidade, entre as ideias progressistas e as ideias retrógradas. Há, em segundo lugar, a difusão por toda a terra do evangelho restaurado na sua pureza primitiva, depois a do reinado do bem, que será o da paz e da fraternidade universais. Depois, a derivar do código de moral evangélica posto em prática por todos os povos. Será verdadeiramente o reino de Jesus, pois que ele presidirá a sua implantação, passando os homens a viver sobre a égide da sua lei. Será o reinado da felicidade, porquanto diz ele que, depois dos dias de aflição, virão os de alegria. Quando sucederão tais coisas? Ninguém o sabe, diz Jesus, nem mesmo o Filho. Mas quando chegar o momento, os homens serão advertidos por meio de sinais precursores. Esses indícios, porém, não estarão nem no sol nem nas estrelas. Mostrar-se-ão no estado social e nos fenômenos mais de ordem moral do que físicos, e que, em parte, se podem deduzir suas alusões. É indubitável que aquela mutação não poderia operar sem vida dos apóstolos, pois que, ao contrário, Jesus não lhe desconheceria o momento. Aliás, semelhante transformação não era possível se desse dentro de apenas alguns anos. Contudo, dela lhes fala como se elas houvessem de presenciar. É que, com efeito, eles poderão estar reencarnados quando a transformação se der, até colaborar na sua efetivação. Ele ora, fala da sorte próxima de Jerusalém, ora toma esse fato por ponto de referência ao que ocorreria no futuro. Será que, predizendo a sua segunda vinda, era o fim do mundo que Jesus anunciava, dizendo: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim? Não é racional que se suponha que Deus destrua o mundo precisamente quando ele entra no caminho do progresso moral pela prática dos ensinos evangélicos. Nada, aliás, nas palavras do Cristo indica uma destruição universal, que em tais condições não se justificaria. Devendo a prática geral do evangelho determinar grande melhora no estado moral dos homens, ela, por isso mesmo, trará o reinado do bem e acarretará a queda do mal. Pois o fim do mundo velho, do mundo governado pelos preconceitos, pelo orgulho, pelo egoísmo, pelo fanatismo, pela incredulidade, pela cupidez, por todas as paixões pecaminosas que o Cristo aludia ao dizer: quando o evangelho for pregado por toda a terra, então é que virá o fim. E esse fim, porém, para chegar ocasionaria uma luta, e é dessa luta que advirão os males por ele previstos. Vossos filhos e vossas filhas se profetizarão. Nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 e 18, Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. Se considerarmos o estado atual do mundo físico e do mundo moral, as tendências, aspirações e pressentimentos das massas, a decadência das ideias antigas, que em vão se debatem há um século contra as ideias novas, não poderemos duvidar de que uma nova ordem coisa se prepara e que o mundo velho chega ao seu termo. Se agora, levando à conta a forma alegórica de alguns quadros, perscutando o sentido profundo das palavras de Jesus, compararmos a situação atual com os tempos por ele descritos, como assinaladores da era da renovação, não poderemos deixar de convir em que muitas das suas predições se estão presentemente realizando, donde a conclusão que atingimos os tempos anunciados, o que confirmam todos os pontos do globo os espíritos que se manifestam. Como vimos, coincidindo com outras circunstâncias, o advento do Espiritismo realiza uma das mais importantes predições de Jesus, pela influência que ele forçosamente tem de exercer sobre as ideias. Ele se encontra, além disso, anunciado nos Atos dos Apóstolos. Nos últimos tempos, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e filhas profetizarão.
É a predição inequívoca da vulgarização da mediunidade, que presentemente se revela em indivíduos de todas as idades e de ambos os sexos e de todas as condições. A predição, por consequente, da manifestação universal dos espíritos, pois que os espíritos, sem os espíritos não haveriam médiuns. Isso, conforme está dito, acontece nos últimos tempos. Ora, visto que não chegamos ao fim do mundo, mas ao contrário, à época da sua regeneração. Devemos entender aquelas palavras como indicativa dos últimos tempos do mundo moral que chega ao seu termo. Juízo final. Quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, assentar-se-á no trono de sua glória, e reunidas à sua frente todas as nações, ele separará uns dos outros como o pastor separa dos bodes as ovelhas, e colocará à sua direita as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde a mim, benditos de meu Pai. Mateus capítulo 21, 31 a 46. Tendo que reinar na terra o bem, necessário é, seja dela excluídos os espíritos endurecidos no mal e que possam acarretar-lhe perturbações. Deus permitiu que eles aí permanecessem o tempo de que precisavam para se melhorarem, mas, chegado o momento em que pelo progresso moral de seus habitantes o globo terráqueo tende a ascender na hierarquia dos mundos, interdito será ele, como morada a encarnados e desencarnados que não hajam aproveitado os ensinamentos que uns e outros se achavam em condições de receber. Serão exilados para mundos inferiores, como foram outrora para a terra da raça adâmica, vindo substituí-los espíritos melhores. Essa separação a que Jesus presidirá é que se acha figurada por essas palavras sobre o juízo final: os bons passarão à minha direita e os maus à minha esquerda. A doutrina de um juízo final é único e universal, pondo fim para sempre à humanidade. Repugna à razão por implicar a inatividade de Deus durante a eternidade que precedeu a criação da terra, durante a eternidade que se seguirá à sua destruição. Que utilidade teriam então o sol, a lua e as estrelas, que segundo a Gênese foram feitos para iluminar o mundo? Causa espanto que tão imensa obra se haja produzido para tão pouco tempo e a benefícios dos seres voltados de antemão, em sua maioria, aos suplícios eternos. Materialmente, a ideia de um julgamento único seria até certo ponto admissível para os que não procuram a razão das coisas. Quando se cria que a humanidade toda se achava concentrada na Terra, para que seus habitantes foram feito tudo que o universo contém. Porém, é inadmissível, desde que se sabe que há milhares de mundos semelhantes, que perpetuam as humanidades pela eternidade em fora, e entre os quais a Terra é um dos menos consideráveis, simples ponto imperceptível. Vê-se só por esse fato que Jesus tinha razão de declarar aos seus discípulos: há muitas coisas que não vos posso dizer porque não as compreendereis, dado que o progresso das ciências era indispensável para uma interpretação legítima de algumas das suas palavras. Certamente os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos teriam estabelecido de modo muito diverso alguns dogmas se tivessem conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje possuímos. Daí ver o ter Jesus adiado a contemplação dos seus ensinos e anunciado que todas as coisas haviam de ser restabelecidas. Moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não se concilia com a bondade infinita do Criador. Que Jesus nos apresenta de contínuo como um bom Pai, que deixa sempre aberta uma senda para o arrependimento e que está pronto sempre a estender os braços ao Filho pródigo. Se Jesus entendesse o juízo naquele sentido, desmentiria suas próprias palavras. Além disso, se o juízo final houvesse de apanhar de improviso os homens, em meio dos seus trabalhos ordinários, e grávidas as mulheres, caberia perguntar-se com que fim Deus, que não faz coisa alguma inútil ou injusta, faria nascessem crianças e criariam almas novas naquele momento supremo, no termo fatal da humanidade. Seria para submetê-las a julgamento logo ao saírem do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmas, quando há outros milhares de anos foram concedidos para se inteirarem do que respeita à própria individualidade? Para que lado, direito ou esquerdo, iriam essas almas?
que ainda não são nem boas e nem más, e nem para as quais, no entanto, todos os caminhos de ulterior progresso se encontrariam desde então fechados, visto que a humanidade não mais existiria, conservem-nos os que contentam com semelhantes crenças. Estão no seu direito e ninguém nada tem de dizer a isso. Mas não achem mal que nem toda gente partilhe delas. O juízo pelo processo de emigração, conforme ficou explicado acima, é racional. Funda-se na mais rigorosa justiça, visto que conserva para o espírito eternamente seu livre-arbítrio, não constitui privilégio para ninguém. A todas as criaturas, sem exceção alguma, concede Deus igual liberdade de ação para progredirem. O próprio aniquilamento de um mundo, acarretando a destruição do corpo, nenhuma interrupção ocasionará a marcha progressiva do espírito. Tais as consequências da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, não é exata a qualificação de juízo final, pois que os espíritos passam por análogas feiras a cada renovação dos mundos e por ele habitados, até que atinjam um certo grau de perfeição. Não há, portanto, juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, por efeitos quais se operam grandes emigrações e imigrações de espíritos. Vou pausar esse vídeo por aqui. Para o próximo vídeo, a gente já entrar no capítulo 18, onde a gente vai falar são chegados os tempos. E aí a gente já chegou também em boa parte do livro. Acho que agora nós estamos quase nos finais. E no próximo vídeo a gente encerra. Um beijo!